Nós vamos aprender um pouco mais da palavra hoje. Nós vamos aqui continuar aquele assunto que nós havíamos começado, iniciado quinta-feira passada, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a nossa vida. Nós vimos esses dias pregando Colossenses no capítulo 3, que o apóstolo Paulo disse, né? Que a palavra de Deus venha a ser abundante em vós, que venha abundar em vós, em toda sabedoria, para ensinar, para exortar, para instruir, né, as outras pessoas e assim por diante. Então a palavra de Deus, ela tem que ser abundante em nós. Se você escolheu esse culto como um culto para você aprender mais de Deus, você está de parabéns. Amém, Jesus? Isso mostra que você tem sede da palavra. E isso mostra também que você é um sério candidato a ter os olhos mais abertos do que aqueles que não buscam o conhecimento. O Senhor Deus deixou bem claro que nos últimos dias o amor de muitos iriam esfriar. E a palavra de Deus diz que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então existe um espírito do engano solto por aí. E se nós não observarmos o que diz as Escrituras, a gente pode ser enganado. A gente pode ser enganado até mesmo pela nossa maneira de pensar. Sabia disso? Então a gente tem que buscar de Deus. Deus, fala comigo, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero aprender do Senhor. Amém, Jesus? E hoje nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Na outra aula, a gente viu até o primeiro grupo, que é o grupo da revelação. Hoje eu quero iniciar essa aula trazendo a leitura do texto bíblico, para que você possa saber em que nós estamos embasados. E em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ali está o texto que fala sobre os dons do Espírito Santo. E tem algumas coisas que, lendo aqui, Deus fez saltar ao meu espírito, que nós vamos abrir alguns parênteses e vamos aprender um pouco mais. Que quando você vai lendo a palavra de Deus, ela vai sempre se renovando e ela vai sempre nos ensinando mais e mais. Isso é maravilhoso. Então vamos ler o texto em nome de Jesus? Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós vimos isso a semana passada, que a ignorância aqui não era a falta de conhecimento dos dons. Ou seja, eles já tinham ouvido falar sobre os dons, eles já tinham até recebido os dons, não havia um dom que faltasse nessa igreja. A questão é que eles não estavam sabendo administrar, se moverem nos dons espirituais. Hoje acontece isso também. A pessoa ela tem um dom, mas ela não sabe. Quantas pessoas chegam até o pastor e falam: pastor, está acontecendo isso e isso e isso comigo. E aí você vai e instrui a pessoa. Sabe por quê, irmãos? Que às vezes a pessoa ela não sabe se mover nos dons, porque maior do que o dom é a escritura. Tudo que você for viver em relação a Deus, tem que estar pautado na palavra de Deus. Porque, como eu falei, senão aquele espírito do engano vem e parece ser e não é. Quando você tem um coração na palavra de Deus, você vê a manifestação do dom do Espírito Santo, você logo que você vê aquilo, o seu coração passeia nas Escrituras. E o Espírito Santo faz você ir até aquele texto que já está dentro de você, guardado dentro de você. E aí o Senhor Deus pega aquele texto e ratifica. Ele embasa ali. E ele fala: isso que está acontecendo provém de mim. Quando é o contrário, ele fala: isso não provém de mim. E a gente começa a ter discernimento. Amém, Jesus? Discernimento. Então, a respeito da ignorância, era isso. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis, o quê? Guiados. O que o Paulo está dizendo aqui? Falou: antigamente, vocês não tinham a direção do Espírito Santo.
Antigamente vocês eram guiados os espíritos, ou seja, aos deuses mudos, aos ídolos mudos. Antigamente vocês não tinham conhecimento a respeito do que era ser dirigido pelo Espírito de Deus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Deus está querendo nos mostrar aqui? Ele está querendo mostrar, irmãos, a parceria entre o divino e o humano. É muito importante nós termos o Espírito Santo nos guiando. Um conselho que você dá para a pessoa, uma palavra, às vezes você comenta algo e você nem sabe que naquela hora quem está na tua boca é o Espírito Santo. E a pessoa está ali do lado e ela sabe que Deus está permitindo esse diálogo para alcançar ela. O Espírito Santo, ele precisa estar verdadeiramente agindo na nossa boca. Até para nós falarmos o nome de Jesus, não pode ser de qualquer forma. Deus não é a favor de chocarrices, de brincadeiras com as coisas de Deus. Tem que ser pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Quando a sua palavra, a sua boca está alinhada com a boca de Deus, não é mais você que fala. É o Senhor que está na sua boca. E quem tem esse alinhamento, ele vai perceber que o que ele fala vai acontecer. Ele começa a abençoar e a bênção acontece. É importante que o Espírito de Deus esteja falando através dos nossos lábios. Ora, os dons são diversos. É aqui onde eu queria abrir um. Os dons são o quê, pessoal? Diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Então nós temos os 9 dons. Nós temos a palavra da sabedoria, temos a palavra do conhecimento, temos o discernimento de espírito, temos operações de maravilhas, temos o dom da fé, temos os dons de curar, temos o dom de profecia, temos o dom de falar em línguas e temos o dom da interpretação de línguas. Então, os dons são diversos. Esses dons são distribuídos para a igreja conforme a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem distribui. E ele distribui para que seja útil para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando você vê a manifestação dos dons de Deus em uma pessoa, saiba que foi Deus que deu, e ali é o Espírito de Deus atuando naquela pessoa. No próximo diz assim: e também há diversidades do que, gente? De serviços, mas o Senhor é o mesmo. Essa adversidade de serviço, Deus está falando sobre os ministérios que Deus dá. Se você é uma pessoa que está fazendo a obra de Deus, Deus te deu esse serviço. Deus te deu essa missão. Deus te chamou. Que seja para você a coisa mais simples, não importa, Deus te chamou. E se você desempenhar bem aquilo que Deus te deu, Ele te limpa para você dar mais fruto ainda. Ele te capacita e Ele te levanta. Você vê que quando Deus, Ele fala com a igreja, Ele distribui para a igreja os dons de serviço. Aí nós temos distribui para a igreja a diversidade de serviços. Aí nós temos o que? Nós temos os 5 governos, que a gente já falou aqui. Temos o apostolado, aí nós temos o pastorado, nós temos o profético, o profeta, nós temos o mestre, nós temos o evangelista. Temos também outros bispos, nós temos também diáconos, nós temos também obreiros. Amém, Jesus? E assim Deus vai distribuindo, temos os levitas, Deus vai distribuindo
no meio do seu corpo, que somos nós, membros do corpo de Cristo, que somos cooperadores com o reino dele, esses serviços. Qual que é o propósito desses serviços que Deus ele distribui para nós? Coloca para mim aí, por favor, Efésios 4. Coloca para mim, Efésios capítulo 4, no versículo 9. Efésios capítulo 4, no versículo 9, para a gente poder entender um pouco sobre isso aqui, e qual que é o objetivo disso, qual que é o propósito de tudo isso, em nome de Jesus. Olha só, ora isto, ele subiu, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Está falando de Jesus, né? Continue. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores e mestres, que são os doutores também, né? Querendo que o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele distribui os serviços. Ele levanta pessoas, e o propósito é que essas pessoas sirvam a ele, para que a igreja não seja menino para sempre. Olha o versículo seguinte. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Você não conhece o Filho de Deus sem esses serviços prestados. É isso que Deus está falando. Por isso que essa teoria que as pessoas falam, meu negócio é com Deus, eu não preciso ir na igreja, essas pessoas vão estar sempre sendo meninos, sempre imaturos na fé, nunca terão um aperfeiçoamento da obra do Espírito Santo na vida deles. Por que que nunca terão? Porque é através desses serviços, é através dos ministérios dos apóstolos, do ministério dos profetas, do ministério dos mestres, do ministério dos evangelistas, do ministério dos... qual que eu falei todo já? Dos pastores, através dessas pessoas é que vocês receberão essa prestação de serviço. A intenção de Deus é que você hoje saia daqui conhecendo mais Jesus Cristo do que ontem. É isso que Deus está falando. E se você não tiver essa preocupação em conhecer, o que pode acontecer? Você pode ser de Deus, você pode ser igreja de Cristo, você pode ser de Jesus e você pode ser derrotado, destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Há um aperfeiçoamento no caminhar com Deus. Por isso que Deus usa essas pessoas. Todas as pessoas que Deus levanta e dá um serviço para ela, meu irmão, essa pessoa deve desenvolver esse serviço, porque ela não está prestando um serviço somente à igreja que essa pessoa está, ela não está prestando um serviço somente no sentido de servir o irmão, mas ela está prestando um serviço delegado por Deus para ela no reino. É muito forte isso aqui. E quem que dá isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque a diversidade de serviços é concedido pelo Espírito Santo. Então, se você hoje está servindo a Deus no departamento da igreja, seja lá qual for, meu irmão, saiba que ali você está fazendo a vontade de Deus. Amém, Jesus? Você está fazendo a vontade de Deus. Deus escolheu você para estar ali, existe um propósito, e aí a gente não pode ficar reclamando, murmurando, fazendo relaxadamente, de qualquer forma, não, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque é para Deus, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo, conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, continue, para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, irmãos, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que nós somos bebê na fé, nós somos adolescentes na fé e nós somos homens na fé.
Quando a pessoa se converte, ela quer fazer estripulia, ela quer fazer igual um menino. Ela quer fazer tudo uma hora, calma, você é bebê ainda. Tem a hora de mamar, tem a hora de desmamar, tem a hora de começar a engatinhar, tem a hora de começar a dar o primeiro passo, tem a hora... A Bíblia até nos adverte a não ungirmos um neófito. O que é o neófito, pastor? É a pessoa que é recém-convertida. Para ela não se perder. É chamado de neófito na fé. E existe aquela pessoa que não é recém-convertida. Ela já é convertida há muito tempo. Mas ela não aproveita esses ministérios que existem sobre elas para ela aprender. Então ela continua neófito. Ela continua criança. E a criança é o quê? Inconstante. Ele é inconstante, uma hora tá, outra hora não tá, outra hora está com tudo, outra hora não está com nada, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A Bíblia fala que nós devemos sermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. A maturidade espiritual vem na vida de uma pessoa quando? Quando ela não espera em Cristo somente nessa vida. Mas quando ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que tudo na vida dela há de ser acrescentado. A confiança de servir a Deus hoje, de servir a Deus amanhã e de servir a Deus sempre. Meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmãos, existem as pessoas que estão introduzidas no meio evangélico, e a gente vê isso e está notório, só não vê quem não quer. Homens cheios de engano, homens fraudulentos. Mas se a pessoa, ela atenta para aquilo que ela aprende do apóstolo dela, do pastor dela, do mestre dela, do profeta dela, do evangelista dela, e essa pessoa ela é bem instruída na palavra, e ela dá valor às escrituras, ela logo vê e ela sai fora daquilo. Porque não é criança mais. Amém, Jesus? Ela não é criança. Ela tem um alimento sólido. Ela tem um alimento firme. Ela não está mais no leite, irmãos. Irmãos, nós não estamos num tempo de estarmos mais em leite, não. Nós estamos num tempo de priorizar o conhecimento. De priorizar o entendimento. Porque o espírito do engano está doido aí fora. Está doido, irmãos, para enganar as pessoas, para tirarem as pessoas da fé, tirarem as pessoas do Evangelho. Se um dia você tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa a respeito da Bíblia, procura o seu pastor. Procura. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Não é porque o outro é pastor que você tem que ouvir o outro, não. Você tem que ouvir o seu pastor. Se você ouvir o outro e você vê o outro traz, você vem, pastor, isso aqui. O pastor dentro da Bíblia tem que te responder. Dentro da Bíblia. Irmãos, um dia eu vi umas pessoas dentro do meio cristão, numa idolatria tremenda em relação à Arca da Aliança. Tem gente que tem a Arca da Aliança no altar e as pessoas ficam venerando a Arca da Aliança. A palavra de Deus diz assim, que nunca mais era para ser feita uma Arca da Aliança. Mas o povo não lê a Bíblia. Não lê. Aí fica atrás. Aí o homem fraudulento, o homem que sabe que o povo gosta dessas coisas, que como faz? Nós vamos fazer aqui um culto e olha, vai ter um momento que vai ser a entrada da aliança. Quando a Arca da Aliança entrar, Deus vai entrar. Não. A Bíblia diz, onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele já está presente. Ele já está presente. Eu não preciso hoje da Arca da Aliança para eu me emocionar. Deus está aqui. Não, Deus está presente. Deus está presente independente do meu estado emocional. Eu posso estar chorando, Deus está presente. Eu posso estar sorrindo, Deus está presente. Eu posso estar com saúde, Deus está presente. Eu posso, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, Deus está presente. Deus diz, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É sobre a palavra, gente, que nós temos que nos firmar. É a palavra de Deus que temos que firmar. E os ministérios são levantados para isso. Diga amém, Jesus. E são diversidades que Deus dá para a gente. Volta lá para o slide lá, por favor. Que tem mais uma coisa aqui que eu quero que você entenda. Isso aqui é muito importante, irmãos. Também para você não deixar ninguém atrapalhar a sua fé. Ninguém atrapalhar a sua fé. Olha lá, também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de quê? De realizar. Vamos participar comigo aí para você não dormir. Amém, Jesus? Acordou cedo, dia, não é? Vamos participar junto. Quando eu falar assim, aí você completa, tá bom assim? Tá combinado? Pergunta para você, irmão, tá combinado, irmão? Tudo certo aí? Então vamos lá. Lê comigo aí, ó. E há diversidades de serviço, mas o Senhor é o... Tá fraco, mas você não está merecendo nada não, hoje não. Vocês estão meio cansados hoje. Mas eu vou continuar pregando para vocês, tá? E há diversidade de quê? Nas realizações. Mas o Senhor, Deus, é quem opera tudo em todos. Há diversidades de operações. Há diversidades de realizações. Você vai encontrar os cristãos mais conservadores e eles vão criticar, mas piamente, mas criticar mesmo, de chamar de que não é igreja, falar que não é evangelho, se ele vê a gente entregando um copo com água que a gente pede a bênção de Deus. Você vai encontrar. Mas quando essa pessoa critica, é a luz que ela tem. A minha Bíblia, e a dele também, está dizendo que o meu Deus e o seu Deus, ele não é engessado, não. Fez exame, passando mal. O esposo dela veio domingo na igreja, falou para a pastora Fabiana, ora pela minha esposa, que ela não está bem. A pastora falou, você pegou água? Ele falou, não, então pega e leva para ela que ela vai ficar curada. Ela não precisava nem falar assim para ele. Porque eu já tinha falado no culto, por que não pegou e já falou, vou pegar, vou levar e Deus vai operar. Irmão, você tem que ter essa fé dentro de você. Não, pastor, mas eu não acredito. Pois é, então, esse tipo de operação, você não vai receber uma bênção da parte de Deus. E você pode ser derrotado numa área da sua vida porque você não crê. A Bíblia fala assim, ó, crede nos seus... E o quê? Prosperareis. Quando ela disse, pega, leva. Ela foi, acreditou, tomou com fé. 2 horas depois. Domingo estava aqui dando testemunho, deu testemunho na televisão. A mulher ficou internada, irmãos. Internado. Ah, pastor, mas será que é isso que Deus está ensinando? Atos 19, 11. Vai lá em Atos 19, 11. Atos 19, 11. Vamos lá. E Deus, pelas mãos de quem? De Paulo. Pode ser pelas suas também. Fazia maravilhas extraordinárias. Quer dizer, fora do comum. Tudo bem? Vamos lá. Continua. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam.
Irmãos, você acha que Deus ia cumprir ia realizar uma obra se ele não tivesse naquilo? Um pedaço de pano tem poder, mas a unção que estava em Paulo não era dele, era dos céus. Aí eu vi um pregador dizendo assim: eu não vejo Paulo ensinando. Meu irmão, aqui não está explicado tudo não, irmãos. Se você ler o texto, você vai ver que quem levava era o povo. Eu não sei se o Espírito Santo colocou isso no coração do povo, ou se Paulo falou realmente para o povo. O texto não fala. Mas que Deus agiu dessa forma, Deus agiu. Que Deus operou dessa forma, Deus operou. Que Deus fez isso, Deus fez isso. E quem vai contestar? Irmão, uma coisa é eu não querer admitir ou aceitar uma verdade, porque eu não abro mão da minha. Outra coisa é eu ser humilde e abrir o meu coração para aprender e entender que Deus, Ele não é engessado. Deus tem a sua multiforme sabedoria. Sabe quem apresentou essa multiforme sabedoria para a igreja? Foi Paulo. Efésios capítulo 3, vai lá para você ver. Efésios capítulo 3, no versículo 10. Efésios capítulo 3, no versículo 10. Olha só. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja o quê? Conhecida. Dos principados e potestades dos céus. O apóstolo Paulo, ele veio e trouxe isso para a igreja. Multiforme significa diversas maneiras de operações. Diversas formas de operações. E quem dizia isso? E quem agia dessa forma? O Espírito de Deus. O Espírito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar aí falando contra o Espírito de Deus, irmão. Porque a gente não concorda. Mas quem que é a gente para concordar ou discordar? Se a gente não sabe, a gente não fala, a gente fica quieto e ora. Eu acredito num evangelho pleno. E o evangelho nunca imita o inferno. O inferno é que sempre tenta imitar o evangelho. Jesus vem na frente, o evangelho vem na frente. Deus é soberano. Multiforme, guarde isso. É diversas formas de operações. Diversas maneiras de operar. Coloca para mim Marcos 10, 46. Se eu não me engano, o versículo 52. Fala do cego Bartimeu. Vou direto nesse assunto aqui. Olha só. Jesus, volta ao 51. O 51. Olha lá. Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Você sabe que é necessário a gente falar? Porque um dia eu estava orando, fazia 4 meses que estava orando, das 7 às 8 da manhã, e Deus veio no meu coração e falou assim: ó, me peça uma TV. Ele não podia me dar sem eu pedir? Não podia? Mas ele falou: me peça. Depois da terceira vez que eu ouvi, eu falei: tá bom. Aí eu pedi. Você vê, o que queres que eu te faça? Será que ele não sabia? Ele sabia a necessidade dele. Mas era necessário ele focar naquilo. Colocar diante de Deus aquilo. O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Olha o versículo seguinte. E Jesus lhe disse. Foi liberado somente uma palavra. O que é isso? Uma forma de operar. Uma palavra que sai do altar, para muita gente já vai bastar. Está pegando aí?
Para muita gente já vai bastar. Basta uma palavra, a pessoa ouviu, ela já toma posse. Ela já toma posse. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Irmão, o que a fé fez com esse homem? Fez esse homem não ficar dando ouvido quem mandou ele ficar quieto, quem mandou ele calar a boca, quem mandou ele parar de orar. A fé desse homem não diminuiu o clamor dele no meio da dificuldade. Irmão, quando ele soube que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os outros diziam, cego, fica quieto, o mestre nem está te ouvindo, não vai te atender, cala a boca. E ele gritava cada vez mais. A fé dele salvou ele. A fé dele, Jesus não ia parar não, Jesus ia embora. A fé dele salvou ele. E logo que viu e seguia Jesus pelo caminho, Jesus pôs a mão nele? Jesus colocou a mão nos olhos dele? Jesus orou por ele? O que Jesus fez? Só liberou uma palavra. Só liberou uma palavra. É uma forma de operar, não é? Agora, o Paulo entregou lenços, era muita gente. Leva para os enfermos, não dá para visitar todo mundo não. Ou as pessoas vinham e colocavam o lenço, não sei como é que funcionou na hora, mas que o lenço tocou no corpo dele e levou. O lenço teve que sair do corpo dele. Lenços que se levavam do seu corpo. Tinha que tocar. Porque tinha uma unção sobre a vida dele. É uma maneira de Deus operar. Eu concordando ou não, a multiforme sabedoria de Deus está aí. E você acha que para só por aí? Para nada. O que Deus fez no Antigo Testamento? Levantou uma serpente, e quem olhasse para a serpente era o quê? Uma maneira de Deus operar. Deus não podia fazer sinais sem precisar o homem ficar com um pau andando para lá e para cá? Um cajado? Mas Deus deu o cajado na mão dele. Quem somos nós para questionar o nosso Criador? O nosso problema é que a gente quer, nosso problema que eu digo não é um problema seu, nem o meu, assim, o problema do ser humano é que a gente quer encaixar Deus na nossa caixinha. A gente quer colocar Deus na nossa caixinha. Deus não cabe na nossa caixinha. Ele é muito maior do que a gente. Ele é muito maior do que a gente. Aí a gente não entende, fica criticando uma coisa, criticando outra, criticando. E estamos criticando até coisa que é de Deus. Não podemos. Está amarrado em nome de Jesus. Amém, Jesus? A tua fé salvou. E seguia Jesus pelo caminho. Inteligente ele, né? Agora, coloca João 9. João capítulo 9, versículo 4. Agora, olha isso aqui. João capítulo 9, no versículo 4. E Jesus lhe disse, vai. Opa, cadê? João 9, 4. Eu estou ali de novo. Travou aí? Ah lá, veio. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode o quê? Trabalhar. Quem falou isso? Jesus. Aí ele está fazendo a obra, convém que eu faça a obra. Está falando de quê? De uma pessoa que era cega. E esse cego era cego de nascença. Aí olha só o que aconteceu. Diferente do outro, tá? Porque o outro foi vazado os seus olhos. Ele enxergava. O pai dele se levantou contra o imperador. O pai do mendigo da beira do caminho, né, chamava Timeu. Então ele foi morto pelo imperador, e aí vazaram os olhos do mendigo, para que ele não vingasse a morte do pai. Era de praxe fazer isso. Por isso tem tradução que diz, um estudo mais profundo, que fala que o Bartimeu, ele chega diante de Jesus e fala assim, eu quero tornar a ver, quero voltar a ver. Né? Já nesse caso aí, a questão é que esse daí era cego de nascença.
E aqui diz, o versículo seguinte diz assim, ó. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O 6. Tendo dito isto, olha o que Jesus fez, irmão. O que ele fez? Imagina se alguém cuspir hoje. Hã? Na terra. Que nojo, pastor. Ele está dizendo, convém que eu faça a obra daquele que me enviou. Por que ele cuspiu na terra? Você entende que esse daí era cego de nascença? O homem foi feito do quê? Do pó da terra. Ou seja, por causa do pecado de Adão, o diabo tocou nas vistas deles na gestação. É como se Jesus viesse e completasse. Jesus é tremendo, irmão. Tudo ele tem para ensinar a gente. Cuspiu no chão, na terra, e com a saliva ele fez um lodo e untou os olhos do cego. Aí depois que ele faz aquilo, olha o que ele manda o cego fazer. Disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. As águas do tanque de Siloé eram milagrosas? Não. Por quê? Porque ele foi curado lá. Mas não tinha um monte de gente lá? Por que só está tendo o registro da cura dele? Deus usou um elemento chamado o quê? Água. Não existe. Essa água aqui é a mesma coisa da água do Rio Jordão. Não precisa ser a água do Rio Jordão para você ser abençoado. Sabia disso? Que aí já está virando idolatria. Não precisa ser a terra de Israel para você ser curado. Não precisa. Porque a água que Deus fez no planeta inteiro é dele. É dele, irmãos. Se ele tivesse em outra região que não fosse Israel, o tanque seria outro. Porque não é a terra, eram os pés de quem pisava aquela terra. Aleluia! É os pés de quem pisava aquela terra. Que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou o quê? Você vê, Jesus cuspiu no chão, passou nos olhos dele, deu uma direção para ele estava curado já? Ele não estava curado ainda. Ele estava no processo de cura. Imagine Jesus falar para um cego, cego, vai e lava-te no tanque. Não era mais fácil Jesus falar assim, vamos lá no tanque que eu vou te levar. É ou não é? Ele falou, vai e lava-te. Quando Jesus dá uma direção para a gente, por mais difícil que seja, ele já preparou o caminho. Ele já preparou o caminho. Imagine que aquele cego fala, onde que é aqui o tanque? Para onde está o tanque? Aí já vem os outros e falam, para cá, vem cá que eu vou te ajudar. Deus já prepara o caminho. Ele dá a direção e que é a nossa obediência. Agora, irmãos, olha como Deus ele opera de diversas maneiras, de diversas formas. E é o Espírito de Deus que faz tudo isso. É o Espírito Santo que faz tudo isso. Não deixa ninguém engessar sua fé, não deixa ninguém tirar sua pureza. Não deixa não. Deixa ninguém tirar sua pureza não. Continua exercendo a sua fé, porque a ação sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus te dá como direção, é ali que está a sua bênção. Às vezes Deus dá uma direção para a gente, fica assim, mas, poxa, como é que eu vou fazer isso? Vai ter gente que vai falar mal de mim, vai ter gente que vai fazer isso, vai falar aquilo. Quando você sabe quem você é e no que você está embasado, não importa, você tem a luz que Deus está te dirigindo. Quando Deus deu para Daniel, a Bíblia fala que estava Daniel, capítulo 10, versículo 7, estava Daniel e tinha mais alguns homens com ele. Aí Deus foi e deu uma direção para Daniel. Falou com Daniel, né? A voz de Deus soou e falou com Daniel. Através do seu corpo celeste, através das suas obras, da sua forma de agir. A Bíblia fala que só ele ouviu aquela voz, mais ninguém.
Então, quando Deus falar com você, você não tem que buscar o aval de ninguém. Você tem que crer. Deixa que depois eles vão ver o resultado da sua fé. Amém, Jesus? Da sua fé. Se você está passando um momento difícil, é hora de você chegar diante de Deus e falar: eu vou exercer a minha fé. Ou eu sou de Deus, ou eu sou de Deus. Ou Deus é comigo, ou Deus é comigo. E eu sei que Deus é comigo. O Senhor me deu uma palavra. Isso aqui não está certo, não. Mas geralmente fala assim: mas Deus falou o que está acontecendo. Deus falou. Se você não agir, meu irmão, você está sendo passivo. Você tem que agir. Vai para cima. Mas não tem o que fazer. Teima, dobra o joelho e ora. Porque os céus vai responder. Nós não cremos na oração, gente. Então, dobra o joelho e ora. Porque o céu responde a oração. O céu traz resposta para nós. Nossa resposta vem dos céus. Nossa resposta vem do Senhor lá, ó. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, é visão no caso, né? Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor. E fugiram e escondeu-se. Mas eles não viram, só ele viu. Tem coisa que Deus vai te mostrar que é só para você. É só para você. Aí vão te chamar disso, vão te chamar daquilo, não importa. Deus deu a visão, Deus deu a direção, é só para você. Eu contei para o fulano como é que foi, ele não acreditou, você acredita? Problema dele, você não acreditou, eu acreditei. Ele não precisa acreditar. Você sabe quando Deus dá uma visão para você, ninguém precisa acreditar. Ninguém? Ou seja, os outros não precisam acreditar. Quem precisa acreditar? Diga assim: sou eu. Pois é. É você que precisa acreditar. Às vezes a gente, como pastor, a gente conta algumas coisas, tem gente que não acredita, mas não importa. Ninguém não quer acreditar, não acredita. Eu acredito. Eu acredito. É uma coisa você. Fulano não quer acreditar, não acredita. Deus falou com você, quem tem que acreditar é você. Acredita você. E deixa Deus fazer da forma dele. Da maneira dele. Estava orando na casa do meu sogro quando ele estava internado. E no quarto dele, minha esposa orando. Era 1h30 da manhã. E Deus falou comigo assim: entra debaixo da cama. Olha debaixo da cama. Daqui a pouco eu estava lá debaixo da cama. A minha esposa pegou e falou: o que tu vai fazer debaixo da cama? Eu falei: tinha demônio debaixo da cama. Esse quarto estava cheio de demônio. Aí você vai contar isso para as pessoas, que a pessoa fala assim: esse pastor é doido. Esse camarada é doido? Idólatra, desde pequeno, nascido numa região lá na Bahia, uma cidade bem afastada. Aquela pessoa católica, apostólica, romana. Um dia eu vou explicar para vocês sobre a igreja católica e a igreja católica, apostólica, romana. Vocês precisam aprender isso daí. Amém, Jesus? Um dia eu vou explicar para vocês. Não queria saber de jeito nenhum. Idolatria para tudo quanto é lado. Aceitou Jesus, irmão. Foi para o céu com Jesus. Preparamos ele para aceitar Jesus. Aí eu vou ficar esquentando a cabeça com aquele que achou que eu sou doido porque eu entrei debaixo da cama. Olha o resultado. Você já imaginou aqueles 4 homens, irmãos? Se ele ficasse preocupado com o telhado da casa do homem lá? Deus nunca ia usar eles. É ou não é? É. A direção de Deus, mas é loucura para aqueles que perecem. A gente tem, irmãos, que acreditar mais no que Deus fala. E sermos mais ousados naquilo que Deus fala para a gente fazer. Por quê? Porque tem milagre aqui que está em processo. Está faltando a tua parte. Não precisa falar mais nada, que ele já falou com você. Vai e lava-te nos tanques de Siloé e seja curado. Volta lá para o slide, por favor. Isso, volta lá. Por gentileza. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga graças a Deus.
Então vamos lá, olha lá, há diversidade de serviços, já falamos, há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim. Deus não vai dar nada para você que não seja para o proveito dele, do reino dele. Irmão, por que você quer prosperar? Por que você quer crescer? Por que você quer um dom? Tem que ter um propósito. Já imaginou Deus dar um dom para você ficar sentado aí, lá fora você não fala para ninguém de Deus? O dom tem que se manifestar. Amém, Jesus? Tem que se manifestar, tem que ter um proveito, tem que ser útil. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecias, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aí Deus chega no dom agora. Porque ele falou aqui também, ele tem as diversidades de dons que ele entrega. E aí nós fizemos aquela questão dos 3 grupos. É o próximo slide falar dos 3 grupos? Fala aí, passa aí. Vamos ler, continuar lendo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, que tem todas aquelas manifestações. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então quer dizer que você vai virar para o seu irmão agora e vai falar assim, ó, você, como membro do corpo de Cristo, você tem que funcionar, vaso. Fala para ele. Você tem que funcionar porque Jesus é o cabeça. Você já imaginou? A sua cabeça manda informação e o braço não vai, a mão não vai, a perna não quer obedecer. O que acontece com esse corpo? Então, vaso, você tem que funcionar, vaso. A gente tem que funcionar, todo mundo tem que funcionar. Não é?